Seguindo a nossa série de curas que Jesus fez no capítulo anterior, agora Jesus cura um paralítico. E agora a narrativa apresenta mais do que uma simples cura. Mas Jesus, ele vira para o paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei ficam atônitos com isso e dizem que Jesus está blasfemando. Obviamente, os fariseus não faziam ideia de para quem estavam falando esse tipo de coisa. Pois como poderia Deus blasfemar contra ele mesmo? Jesus já demonstrou que tem autoridade sobre as enfermidades, sobre a tempestade, sobre os demônios e agora sobre o pecado. E ele ainda pergunta de forma satírica aos mestres da lei o que era mais fácil, perdoar os pecados daquele homem ou lhe dizer levanta-te e anda. No mesmo instante ele cura o paralítico e demonstra que tem autoridade tanto para uma coisa quanto para outra. Os fariseus viram esses e outros milagres que Jesus fez quando esteve aqui na terra, e isso não foi o suficiente para eles crerem, pois o problema não era Jesus, e sim a incredulidade dos religiosos. Por outro lado, a gente vê no mesmo capítulo que Mateus, um cobrador de impostos, que era um traidor e pessoa não grata em toda Israel, creu em Jesus e o seguiu. E o Evangelho de Mateus é um constante tapa na cara dos religiosos que mostra que rejeitaram a Jesus enquanto os pecadores o abraçaram. O Evangelho de Mateus mostra mais uma vez que nem todo aquele que é religioso de fato tem parte com Cristo. Não é sobre ir no culto no domingo, no sábado ou na sexta. Não é sobre cantar no louvor ou chorar na pregação. Não é sobre ir à igreja há 3, 5 ou 10 anos. Isso não significa nada para Deus. Do que adianta você ir para a igreja se você é um nariz empinado? Se você julga os outros, porém não reconhece que é pecador? Você está tão preocupado com os outros que você não enxerga que é um miserável também, seu hipócrita? O problema dos fariseus nunca foi cognitivo. O problema é que eles não queriam reconhecer que eram pecadores. Não queriam chorar aos pés de Cristo como Maria fez. Isso feriria muito o orgulho deles. Assim como muitos religiosos hoje têm um coração de pedra e são tão orgulhosos que, assim como os fariseus, têm dificuldade de reconhecer que são pecadores e que necessitam de um Senhor e Salvador. Ao contrário dessa hipocrisia e falso moralismo dos religiosos, os pecadores choravam aos pés de Jesus, pediam que ele os curasse e tivesse misericórdia deles. Por isso Jesus afirma em Mateus 21:31, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Mas aqui Jesus não está romantizando os pecados de modo algum. Eu já ouvi pessoas dizendo que sentem o amor de Deus quando elas pecam, porque é aí que se manifesta a graça de Deus. Isso é uma deturpação da palavra de Deus que existe desde os primórdios do cristianismo. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus disse que odeia os nicolaítas, que eram pessoas que basicamente diziam que podemos pecar à vontade por causa da graça de Deus, e quanto mais elas pecassem, mais a graça de Deus se manifestaria. Mateus, por exemplo, nunca mais foi o mesmo depois que teve um encontro com Jesus. Ele não seguiu sendo coletor de impostos. E quando Jesus perdoa a mulher adúltera, ele diz: vai e não peques mais. Jesus conclui dizendo que veio para salvar os pecadores e não os justos. O problema é que não há nenhum justo, e todos são pecadores. Será que você, assim como os fariseus, pensam que estão sãos e que não necessitam ser curados? Você só enxerga o pecado nos outros, mas é orgulhoso demais para reconhecer o seu pecado? Você tem sido um religioso fariseu que tem um coração de pedra e o orgulho de uma montanha? Ou você é como os publicanos e as prostitutas que reconheceram o seu pecado e agora estão entrando no reino dos céus?